Então, pessoal, hoje a gente vai ter essa aula aqui para a gente poder fixar melhor o conteúdo que vai ser cobrado na nossa avaliação diagnóstica, né? E uma tentativa também de não ter tanto prejuízo no aprendizado de vocês. Então, hoje a gente vai trabalhar as civilizações clássicas. Nós vamos trabalhar gregos e romanos, tá? Que são civilizações que tiveram uma influência muito grande na formação do que a gente vive hoje no mundo, tá? Então, nós vamos ter a formação dos gregos, que são povos de várias origens, aqueus, jônios, dórios, que ocupavam a Península Balcânica na Europa e que, gradativamente, por ocuparem uma região, né, regiões próximas um do outro, acabaram formando a civilização helênica, que são chamadas de gregos, porque essa nomenclatura grego vem depois, mas eles se consideravam povos helenos, tá? E aí, lá na Grécia, era um território muito acidentado geograficamente. Então, assim, eles não desenvolveram tanto a agricultura, né? A parte mais da economia que eles vão desenvolver mais é o comércio marítimo. Então, a história do povo grego, ela vem dessa formação, uma formação simples e que gradativamente eles vão se organizando em cidades-estados. Essas cidades-estados, elas tinham autonomia em relação uma à outra, por isso que é denominado assim, cidades-estados. Cada cidade tinha suas próprias regras, seu próprio rei, a sua própria forma política. E os gregos são muito importantes porque é a partir deles que nós vamos aprender, né, esses modelos políticos, o que é democracia, sim, Roma e Grécia. Né, o Gustavo está perguntando aí qual que é o conteúdo. O conteúdo é Roma e Grécia. Quando vocês forem abrir as avaliações, assim, já estava sendo falado lá, já eram atividades que estavam sendo trabalhadas nas semanas aí das atividades. Então, os gregos, a gente vai aprender a respeito do que é democracia, o que é oligarquia. E entre os gregos, o que mais vai se destacar são duas cidades, estados. A cidade de Atenas e a cidade de Esparta. A cidade de Atenas é chamada de berço da democracia. Né? Nossa, Ursulene, mas, professora, o que é democracia de fato? Democracia significa poder do povo. É o poder que o povo tem de escolher quem são seus representantes políticos. Aqui no Brasil, no mundo, grande parte dos países do mundo, nós trabalhamos com a democracia representativa. O que isso quer dizer? Que nós escolhemos quem vai nos representar. Então, é por isso que a gente vota. Isso é um ato democrático, a gente ter o direito de escolher quem vai nos representar politicamente. Lá em Atenas ainda não era assim. A democracia deles não era representativa, era uma democracia direta. Por quê? Porque todo mundo, todos os cidadãos é que decidiam. Mas era possível porque nem todo mundo era considerado cidadão. Tá? Então, assim, apesar deles começarem o primeiro modelo de democracia, ela não era uma democracia plena, uma democracia completa. A democracia em Atenas ela era patriarcal, porque somente os homens é que participavam. Ela era elitista, porque vários membros da sociedade, por não ter condições sociais, por fazer parte do grupo de escravizados, não tinham direitos. Tá? E machista, porque ela não permitia a participação das mulheres nas decisões políticas, tá? Era somente para os homens. Então, esse modelo surge em Atenas. Atenas, ela também é o berço da filosofia, né? O berço do conhecimento, é lá que surge o ofício do historiador. Então, enfim, ela valorizava muito a educação. Em contrapartida, nós temos a cidade de Esparta. Esparta ela tinha um modelo político chamado oligarquia. O que é uma oligarquia? Oligarquia significa poucos no poder, ou seja, somente um seleto grupo de pessoas que tomava as decisões dentro de Esparta. Esparta já era totalmente o oposto de Atenas. Ela não valorizava tanto a educação, ela valorizava mais a questão do militarismo, de formar guerreiros. Os cidadãos geralmente eram só os espartiatas, que eram os descendentes
dos fundadores da cidade de Esparta, que era de origem dória, se eu não me engano. Então, eles eram povos guerreiros. Então, desde os 7 anos de idade, os meninos não pertenciam mais às suas famílias, elas passavam a pertencer ao Estado. E o Estado passava a dar treinamento para esses meninos. Eles moravam em acampamentos e ali eles passavam por vários treinamentos. Eles recebiam poucos alimentos, pouca vestimenta para poder saber se virar, para poder enfrentar todas as divergências, todas as dificuldades da vida. Então, eles passavam por vários treinamentos e esses treinamentos iam até a vida adulta. Então, eles pertenciam ao Estado. Quem assistiu o filme 300 ele não retrata totalmente a realidade, mas retrata um pouco de como era a organização dos espartanos, tá? Eram povos guerreiros. Então, essas duas cidades, estados da Grécia, são modelos que a gente estuda até hoje para a gente poder compreender a nossa formação, tá? Vem de uma influência muito grande desses povos, dessas primeiras civilizações. Então, os gregos vão ter. E lembrando que a Grécia nunca formou império, tá? Ela sempre foi essa fragmentação política de várias cidades, e teve momentos em que essas cidades entraram em conflito umas com as outras. Nós vamos ter a Guerra do Peloponeso, tá? Que vai haver um conflito entre Atenas e Esparta, e, consequentemente, cidades que apoiavam uma e a outra, né? Esparta consegue derrotar a Liga de Delos, que era liderada aí pela cidade de Atenas, e passa a querer controlar todas as outras cidades gregas. Só que essa guerra vai enfraquecer o interior, né, do território grego, fazendo com que Filipe da Macedônia entre dentro do território grego e acabe dominando-os, né? E quem vai dar continuidade a essa dominação é Alexandre, filho de Filipe, Alexandre o Grande, né? Que também, apesar da Macedônia ser um território que também falava grego, mas os povos helenos não os consideravam gregos. Então, ele também vai dar continuidade a essa dominação dentro do território grego. E aí, mas olha, o que tem a ver Grécia e Roma? Muita coisa. Os romanos, que teve uma formação dentro da Península Itálica, também vão entrar em contato posteriormente com os povos gregos e vão assimilar desses povos gregos várias características, tanto no fator religioso, quanto no fator político, quanto no fator cultural, tá? Não, Tenente, não vou usar slide nessa aula, não. Tá? Nós vamos ter, então, como que eu vou dizer? Nós vamos ter essa absorção aí de pensamento, mas aí, para a gente poder entender, eu vou falar um pouquinho primeiro da origem de Roma, para depois a gente chegar no contato com os gregos. A Roma, ela tem uma origem muito complexa. Tem uma origem mitológica, que muitos já ouviram aí nos anos iniciais do Fundamental 1, que tem a ver com os irmãos Rômulo e Remo, que foram jogados no rio, e uma loba encontrou e criou esses irmãos, e depois eles retornaram e tomaram o poder. Só que a parte histórica da coisa vai dizer que não se sabe ao certo como a cidade se formou. A gente sabe que vários povos que viviam na Península Itálica, como os italiotas, como os... agora eu não lembro de cabeça todos, ocuparam a mesma região e começaram a se estabelecer próximo às margens do Rio Reno para desenvolver a agricultura, começaram formando cidades-estados e gradativamente foram estabelecendo um governo político monárquico. O que isso quer dizer? Quer dizer que Roma, na sua primeira formação, o modelo político adotado era a monarquia, ou seja, ela era governada por um rei. Esse rei governava com a ajuda de alguns conselheiros, digamos assim, tá? Então, durante o período da monarquia, a Roma era socialmente organizada em camadas sociais, tá? Nós tínhamos os patrícios, que eram os donos das terras, os ricos, os poderosos. Nós tínhamos os clientes, que eram uma classe intermediária entre patrícios e plebeus. Então, quem eram os clientes?
clientes eram plebeus que tinham ligações próximas com os patrícios. Então, eles tinham alguns privilégios por serem um parente próximo ou por ter alguma ligação com algum patrício, e aí ele prestava serviço para esses patrícios em troca de proteção, em troca de prestígio social. Nós tínhamos também os plebeus, que eram comerciantes, camponeses, né? Camponeses trabalhavam no campo, mas não eram donos de terras. Geralmente trabalhavam nas terras dos patrícios, nas terras dos reis. E, por fim, os escravizados. Então, inicialmente, em Roma, o tipo de escravizado que existia era a escravidão por dívida, tá? Uma pessoa, às vezes, pegava o empréstimo com outra, empréstimo de mercadorias, de semente, não de dinheiro, que nessa época ainda nem havia cunhagem de dinheiro em Roma. Nós vamos ter, então, esse endividamento e a pessoa pagava através de trabalho. Só que é uma escravidão diferente da escravidão do século XVI, que a gente teve aqui no Brasil, tá? Então, inicialmente, essa escravidão por dívida, a pessoa continuava tendo a família dela, continuava tendo a casa, ela prestava serviços por alguns anos e aí depois ela voltava a ser livre totalmente. Então, o início de Roma é com a monarquia. Só que essa monarquia, ela vai... Não, essa classe social não pertence ao grupo dos gregos. Por quê? Lá na Grécia, cada cidade-estado tinha a sua própria formação social. Por isso que eu não entrei muito em detalhes para vocês não se confundirem. Porque em Atenas tinha um grupo, né, uma pirâmide social, digamos assim, quem estava no poder, quem eram os intermediários, quem estava na base. E Esparta já tinha outra formação, né? Quem estava no poder, quem eram os intermediários e quem estava na base. Então era diferente, as nomenclaturas são diferentes. Então, assim, quando vocês pegar no livro de vocês, tem essas nomenclaturas. Ah, eu tenho que decorar? Não, decorar não tem, mas você tem que saber a diferença para não se confundir quem com essa nomenclatura, patrícios e plebeus, você tem certeza? Qual página, por favor? Me mostra que aí eu vou poder questionar, porque essas nomenclaturas de patrícios e plebeus não se encaixam em Grécia. É Roma antiga, tá? Então deve estar havendo alguma confusão aí. Pode me falar qual que é a página, eu tô com um livro aqui em mãos, eu já tiro essa dúvida. Então, nós vamos ter aí, né, digamos, essas dificuldades dentro da formação social de Roma, e aí a monarquia, digamos assim, vai ter um fim, porque os patrícios vão ficar descontentes com a dominação de povos ali que estavam próximos a eles e que vão invadir a cidade de Roma e vão, por muito tempo, dominá-los. E os patrícios perdem alguns privilégios com isso. Ah, então tá bom, Gustavo, ok. Então, nós vamos ter essas complicações, digamos assim, né? Então, os patrícios insatisfeitos com esse novo governo de povos que não eram povos originários da fundação de Roma, se organizam e acabam depondo o rei. Se eu não me engano, é Tarquínio, que foi o último rei aí de Roma, tá? Nesse período monárquico. Então, quando eles tiram Tarquínio do poder, acaba o período monárquico de Roma e tem-se início o período republicano, tá? Nossa, professora, mas e aí, esse período republicano, qual que vai ser a diferença? Do período republicano vai ter a diferença de quem é que vai estar no poder, tá? Antes aí era o rei e o grupo das assembleias tinha pouco poder, digamos assim. Agora, com a república, né? República significa coisa pública, quer dizer que grande parte dos cidadãos vão poder participar. E realmente, só que não eram todos os cidadãos. Tá? Em Roma, essa classe dos patrícios era muito privilegiada e são eles que vão controlar a política. Então, várias coisas que existiam na monarquia se transformaram e outras se finaram, e na república nós vamos ter aí
o Senado. O Senado vai ser composto por patrícios, tá? Tem uma certa idade, não me lembro, acho que a partir dos 30 anos, mas eu não tenho certeza. Esses homens participavam do Senado e era um cargo vitalício. Eles participavam dali, eram senadores a vida inteira. E esses senadores tinham um poder muito grande, tá? Só um minutinho. Tá perdão, não é para mim, né, Carlos Fernando? Bom, o capítulo a respeito da Roma antiga está na página. A partir da página 140 do livro de vocês, é o capítulo 8, está escrito Roma Antiga, tá? Então, nós estamos aí na página 144, que eu comecei a falar da República Romana. Então, nós vamos ter aí, além do grupo de senadores, nós vamos ter aí quem de fato exerce o poder executivo são os magistrados, ou seja, são vários, tá? Nós temos o cônsul. Esse cônsul é o principal magistrado, digamos assim, é o que vai ter a maior responsabilidade, né, maior participação, mas nós temos outros cargos de magistrados, que são os pretores, os censores, os questores e o edil. Aí no livro de vocês, ele vai explicar o que cada um desses cônsules faz, tá? O censor, se eu não me engano, ele está responsável pelo censo da cidade, arrecadação de impostos, né? O edil é uma espécie de prefeito, se eu não me engano. Então, cada um desses vai ficar responsável por uma área de administração, tá? E o mais importante é o cônsul. Então, até então, quem ocupava esses cargos de magistrados eram somente patrícios. Os plebeus não ocupavam esses espaços, tá? Eles continuaram como classe social bem inferior, sem participação nenhuma. Apesar de república ter o nome de coisa pública, os únicos que participavam eram os patrícios. Aí no Senado, eles falam que era formado por 300 membros vitalícios. E esses senadores também eram somente da classe patrícia. Inicialmente, no início da República, os plebeus não tinham nenhuma participação, tá? Ah, mas bem aí embaixo, professora, está falando que tem a Assembleia da Plebe. Beleza, vamos chegar lá. Bom, como eu falei, inicialmente os plebeus não participavam. Roma, devido a vários problemas de expansão, né, como ela estava crescendo bastante, conquistando o território, Roma começou a ter vários inimigos. E inicialmente, só quem fazia parte do exército eram os patrícios. À medida que foi ficando difícil fazer a defesa do território, eles foram permitindo a participação dos plebeus dentro do grupo de militares. Só que não era um cargo, digamos assim, duradouro. Era somente em épocas de conflitos e aí logo esses plebeus eram dispensados. Então, para os plebeus conseguirem ter direitos, eles fizeram uma revolta. Eles ameaçaram abandonar a cidade de Roma e aí ela ficaria desprotegida, porque numericamente os plebeus eram mais do que os patrícios. Então, os patrícios, para não ficar sem essa defesa, né, eles acabaram cedendo algumas coisas aos plebeus. E uma dessas coisas foi permitindo a participação dele no exército, foi permitindo que fosse criado um grupo, né, político que teria como representante somente plebeus, que era o tribunato da plebe. Esse tribunato da plebe, ele era composto somente por plebeus. Então, mas qual que era a participação política desse tribunato? Praticamente nenhuma, porque eles não tinham direito de criar leis. O único direito que eles tinham era de vetar decisões tomadas pelo Senado que pudessem prejudicar os plebeus. Então, assim, eles não criavam, mas eles pelo menos tinham o direito do veto, tá? E dentre os tribunos da plebe que mais se destacaram foram os irmãos Graco, o Tibério e o Caio Graco. Esses dois carinhas que foram tribunos em períodos diferentes,
eles tentaram fazer transformações políticas dentro de Roma. E uma das transformações políticas foi tentar limitar a quantidade de terras que cada patrício possuía. Porque os patrícios, como eu falei, eles eram os donos das terras. Isso impossibilitava que os plebeus conseguissem ter acesso à terra. Ah, mas por que a terra era tão importante? Nesse período, era a terra o maior veículo de riqueza, digamos assim. Quanto mais terra alguém tinha, mais ela era rica e poderosa. O que não mudou, né? Até hoje é assim, né? Claro que está associado agora ao dinheiro, mas naquele período era a quantidade de terras. Isso impossibilitava os plebeus de terem acesso a essa terra, porque estava tudo nas mãos dos, dos patrícios. Então, Tibério, ele propõe que seja limitado, então o que excedesse daquele limite passaria para as mãos dos plebeus, que é um tipo de reforma agrária. Então não foi aceito. Tibério Graco acabou sendo assassinado, provavelmente a mando dos senadores patrícios, tá? Depois de Tibério veio o irmão dele, o Caio Graco, que também vinha com ideias reformistas que não agradavam os patrícios, não agradava o Senado e nem os magistrados, né? E aí, Caio Graco, percebendo toda a ameaça que ele sofria, acabou antecipando as coisas. Ele não esperou ser assassinado, ele mesmo ordenou que um escravo o matasse, né? Alguns livros trazem como suicídio, mas tipo assim, não foi ele que matou a si mesmo, ele ordenou que um escravo o matasse para que ele não morresse nas mãos do inimigo. Então, sim, várias coisas que foram conquistadas através de muita luta, tá? Então, através do tribunato da plebe, né, com outros tribunos, os plebeus começaram a ter algumas conquistas. Entre as conquistas dos plebeus ao longo do período republicano, eles conseguiram a lei das 12 tábuas. Mas o que é isso? Eles conseguiram fazer com que as leis passassem a ser escritas, porque até então as leis eram apenas verbais. E os únicos que poderiam interpretar as leis eram os senadores. Então, os senadores eles interpretavam da maneira que melhor satisfazia os interesses da classe patrícia. Então, com a lei das 12 tábuas, eles passaram a escrever as leis, assim não tinham como modificá-las, né? Então, isso foi um avanço para os plebeus. Eles também conseguiram um avanço que foi a Lei Canuleia. Essa lei, ela acabava com a segregação que existia em Roma há séculos, que era a proibição de casamentos entre patrícios e plebeus. Então, com essa lei, quando ela, né, antes dela ser feita, o que a gente percebia? Que não existia mobilidade social. Se você nascia numa família patrícia, você ia ser patrício a vida toda. Se você nascia numa família plebeia, você ia ser plebeu a vida toda. Não tinha como você mudar de nível social. Mesmo que esse plebeu, comerciante, se enriquecesse, ele não podia? Não. Que foi o que aconteceu. Durante a República, Roma foi se expandindo muito. Ela foi crescendo, ela deixou de ser só uma cidade e começou a ser um território muito maior, porque ele foi conquistando territórios vizinhos dentro da Península Itálica. Então, muitos plebeus se enriqueceram. E eu acho que foi por causa dessa pressão dessa classe que começou a se enriquecer que nós vamos ter aí a criação da Lei Canuleia. Essa Lei Canuleia, ela acabava, então, com essa proibição. Então, vários plebeus passaram a se casar, né, com famílias patrícias. Mas foram todos os plebeus? Não. Tá, não foram todos os plebeus, somente os plebeus que se enriqueceram. Ah, então quer dizer que nessa época aí já começou a ter a cunhagem de dinheiro? Sim, nós já vamos ter aí a fabricação de moedas, porque agora Roma, nesses processos de expansão, passa a ter também contato com outros povos e fazer comércio com esses outros povos, tá? Eles vão ter contato com os fenícios, eles vão ter contato com vários povos do norte da África, com o Egito, com a própria Grécia.
Então, muita coisa vai sendo modificada ao longo dos séculos da República. Lembrando, gente, que esse período da República ela vai durar séculos, então é um período muito longo. Por isso que dá tempo de passar por todas essas transformações. São transformações lentas. Eu vou falando aqui uma atrás da outra, mas não foi assim que aconteceu. Essas leis, cada uma foi acontecendo em um ano específico, através de muito debate, através de muita luta, através de muito questionamento da classe plebeia. Além da lei Canuleia, posteriormente, os plebeus também conseguiram a criação de uma lei que os favoreceu também, que foi a leis licínias, né? A lei Licínia Sextia, que são duas leis, na verdade. Essas leis, ela acabavam com a escravidão por dívida, tá? Então, passou a ter... Olha, Carlos, exatamente, a gente não tem registro de quando se passou a ter o uso da cunhagem de moeda, porque isso é muito relativo, né? A gente sabe que foi no período da fase republicana, agora o ano exato a gente tem que pesquisar. De cabeça, sim, não sei. Eu sei que foi no período republicano, devido ao crescimento de Roma, devido ao avanço do comércio, mas o ano exato vou ficar te devendo, tá bom? Porque assim nem tem muita relevância também para o nosso contexto, digamos assim. Então, essa lei que acabava com a escravidão por dívida permitiu com que com que os plebeus, né, tivessem maior liberdade, ele pudesse agora contrair um empréstimo sem ter o medo de se tornar escravo. Ah, professora, então acabou a escravidão em Roma? Não, pelo contrário. Essa escravidão ela passou a ser substituída, tá? Ela não acabou. Então, como eu falei, Roma começou a expandir muito. Essa expansão ela não se dá de forma pacífica, tá, gente? Essa expansão ela se dá através de dominação. E a dominação vem através de guerras, tá? Então, Roma passou a dominar vários territórios. E os guerreiros desses territórios dominados passaram a ser escravizados. Então, a gente vai ter aí, inicialmente, a escravidão por dívida, e agora nós vamos ter os prisioneiros de guerra. Nossa, então todo mundo virado escravo? Não. Somente quem pertencia ao exército do grupo inimigo. E o resto da população? O resto da população passaria a pertencer ao governo romano, né? E pagaria impostos, obedeceria todas as leis que os romanos criassem. Então, eles passavam a obedecer, passavam a pertencer aos romanos. E, através disso, eles foram impondo também a sua língua, que era o latim. Então, todo o território dominado pelos romanos passavam a falar o latim. Todos aqueles que estavam fora do território romano eram chamados de bárbaros. Ou seja, os bárbaros são os estrangeiros, tá? Porque geralmente a gente está acostumado a ver em desenho, filme, que bárbaro parece aquela pessoa bem ogra, bem violenta, sem costumes, sem cultura. E não é isso, quer dizer que ele era estrangeiro. Só que o romano, ele passou a usar o seu modelo político, econômico, cultural como modelo, como a base para julgar todas as outras coisas. Mas por que ele fez isso? Bom, nesse processo de expansão, né, territorial, os romanos acabam entrando em contato com os gregos. E aí, por ter contato com esses gregos, eles assimilaram muita coisa dos gregos, né? Os gregos eram politeístas, os romanos também eram politeístas, mas vários deuses que os gregos acreditavam, os romanos passaram a crer nos mesmos deuses, só que com nomes diferentes. Eles deram nomes, né, da língua latina para esses deuses gregos. Então, muitas vezes, quando alguém tem interesse em mitologia aí, vocês até fizeram um trabalho aí do professor Denner, muitos deuses gregos é equivalente ao mesmo deus dos romanos, né? Então, com isso, os romanos, apesar de escravizar os gregos, eles usavam os gregos e a sua educação para educar os romanos. Então, os gregos eram escravos, mas eram os professores dos romanos, né? Eles passaram a ser povos menos
selvagens, digamos assim, menos mal educados, com a chegada dos gregos, tá? Exatamente, o nome dos planetas aí vem dessa mistura, né? Do nome dos deuses romanos e gregos. Então, os romanos eles vão se civilizar por causa da cultura dos povos gregos, tá? Eles vão absorver muita coisa mesmo, muito conhecimento, filosofia, arquitetura. Se alguém também se interessar aí depois, né, tiver interesse de fazer arquitetura, vai estudar isso. Vocês vão comparar a arquitetura grega com a arquitetura romana. As próprias esculturas gregas e romanas são muito parecidas porque valorizavam muito o ser humano, né? Os deuses também tinham ideia de formas humanas. E aí, ao longo do governo republicano, os plebeus vão conseguindo adquirir vários direitos. Só que, ao longo do governo republicano, outra classe vai surgir, que é a classe dos militares. Ah, mas não já existia? Já. Só que agora, esses militares eles vão ter uma ascensão social muito grande, porque à medida que Roma vai expandindo, esses militares vão começar a ter prestígio. Então, aqueles generais que lideravam as tropas, quando ele invadia um território, geralmente ele, como foi ele, né, que invadiu, que dominou, geralmente ele ficava com grande parte dessas riquezas e algumas terras ele distribuía entre seus soldados. Então, criou uma ideia de lealdade de soldados com o seu general. E isso fez com que esses generais começassem a ter poder político também. E os senadores começaram a ficar muito preocupados com o crescimento do poder desses generais, tá? E aí o Senado começa a se articular para impedir que esses generais cresçam politicamente e, digamos assim, limite o seu poder. E aí um dos generais que vai ter muito destaque é Júlio César. Júlio César é um cara que vai conquistar vários territórios dentro da África, dentro da própria Europa, se eu não me engano, até mesmo dentro do território asiático. Só que Júlio César ele não chegou a se tornar imperador, tá? O Senado passa a conspirar contra Júlio César. Nossa, mas por quê? Porque quando Roma entrava em períodos de guerra, ela todos aqueles cargos lá dos magistrados, do cônsul, eles ficavam um pouquinho de lado e durante o período de guerra eles nomeavam alguém como ditador. O que isso quer dizer? Nesse contexto, o ditador é alguém que vai governar sozinho e tomar todas as decisões, né? O que seria melhor, a estratégia política, a estratégia militar. Então, Júlio César ele era ditador romano, ele estava, só que ele começou a ter tanto prestígio, tanto respeito, que ele começou a fazer manobras políticas para permanecer no poder. Então, o Senado acaba conspirando contra César e faz com que ele caia numa emboscada e os senadores assassinam César, né? Então, assim, acredita-se que César foi apunhalado pelas costas pelos senadores, né? Ele caiu numa emboscada em um beco, assim, digamos, e cada senador veio e deu uma apunhalada nas costas de César. Daí que vem aquela expressão até tu, Brutus, porque Brutus era um senador que meio que foi criado por César, digamos assim, foi um pupilo de César e que também é um dos caras que acabam assassinando César. Então, a gente tem menos de 5 minutos de aula, só para finalizar. Roma vai se expandindo tanto que vai haver a necessidade de dividir o território, assim, digamos, de forma administrativa, tá? Não geograficamente. Para poder, digamos assim, ficar mais fácil de governar. Então, ele vai ser dividido em 3 governos, que são os triunviratos, tá? Esses triunviratos aí vai ter, então, 3 generais que vão governar. Ah, então quer dizer que os generais foram ganhando força e vão começar a administrar Roma. E aí vai chegar um momento em que esses 3 militares vão começar a ter conflitos entre si, mas um deles vai se destacar, que era o Otávio. Otávio vai ser o primeiro imperador de Roma.
Ou seja, a gente sai da fase republicana e entra na fase de Império de Roma, tá? Então, Roma teve vários imperadores. A história de Roma ela é muito longa. Então, o primeiro imperador foi Otávio e ele adota o título de Augusto. Augusto quer dizer divino, ou seja, ele vai adotar um modelo teocrático. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele se considerava um escolhido dos deuses para governar os romanos. Ou seja, ele era chefe político e também um representante dos deuses na terra. Ou seja, ele era uma espécie de líder religioso também. Por isso que é chamado de governo teocrático, tá? Então, Otávio é o primeiro rei, ele adota o título de Augusto, então ele passa a se chamar Otávio Augusto, né? O iluminado, o escolhido, e governa Roma. Ao longo desses vários séculos de império, nós vamos ter aí o surgimento do cristianismo. Ou seja, Roma se expandiu tanto que acabou dominando territórios onde, né, foi o nascimento de Jesus Cristo, onde Cristo surgiu, só que havia conflito de interesse entre o crescimento do cristianismo e os interesses do líder romano. Os cristãos não acreditavam nessa divindade do imperador e não queriam cultuá-lo. Por isso que eles eram altamente perseguidos. Então, os cristãos nos governos dos imperadores romanos, eles eram jogados dentro do Coliseu para alimentar as feras, né? O Coliseu era um local de diversão para o povo romano. Lá acontecia luta entre gladiadores. Quem eram os gladiadores? Eram os escravos. Os escravos prisioneiros de guerra. Eram soldados, né, de grupos inimigos que eram escravizados e eram jogados ali para entreter a população. Para que isso? Era chamada política do pão e circo. A maior parte da população passava fome, mas ao se entreter ali no Coliseu, se esqueciam ou não sabiam como se organizar para manifestar contra o governo. Então, durante as apresentações, era distribuído pão para a população e ali eles se divertiam, comiam e ia tudo bem, não se articulavam para fazer manifestações contra o governo, tá? Isso começou ainda na fase republicana e se estendeu pelo período imperial. E durante o Império, os cristãos sofreram muitas perseguições, até que vai chegar aí um imperador que vai se converter ao cristianismo e vai acabar com essas perseguições, tá? E aí, dentro de Roma, o cristianismo vai crescer e se espalhar pelo mundo todo, tá? Então, nossa aula já vai desligar aqui. Então, antes que ela desligue, é isso. A gente chegou até aqui. Então, na prova não tem período imperial. Na prova não, desculpa, na avaliação diagnóstica não tem período imperial. Vocês podem estudar até os governos republicanos de Roma, tá bom? Qualquer dúvida, manda mensagem lá no fórum que a gente vai sanando essas dúvidas que possam surgir, tá? Então, para hoje é só isso. Espero que tenha ajudado vocês. Até a próxima. Bye, bye. Se alguém tiver alguma dúvida, dá tempo aí de digitar rapidinho. Não? Então é isso, gente. Nossa aula se finaliza.